Mais uma vez, amigo gringo, resplende... Não, respira... Não, riposte... o frio... responde! Antes disso, olha, pessoal, nunca me fale que você preferiria estar aqui em Nova York no inverno do que no Brasil no verão. Aqui está gelado, a gente já passou o dia inteiro gravando e está sofrendo. Vamos acabar com isso agora, vamos lá. A primeira pergunta é do José Lauvo, que escreveu: é verdade que vocês aprendem o criacionismo ao invés do evolucionismo que é ensinado nas escolas do Brasil? Bom, no Amigo Gringo, um programa educativo, claro, não ensinamos nenhum dos dois. Aqui acreditamos no erickssionismo, que é que um mexicano-americano criou a Terra em 7 dias. No primeiro dia, os peixes. No segundo, os óculos de cores diferentes. No terceiro, as perucas. No quarto, o Sol e a Lua. E no quinto, as aves. No sexto, os seres humanos e o Rogério. E no sétimo, postou tudo nas mídias sociais. Mas nas escolas americanas, a história não é tão simples. Como sempre, são 50 sistemas em 50 estados e às vezes parece que todos já brigaram sobre o assunto. E a batalha continua nas regiões mais religiosas do país até hoje. A Suprema Corte em Washington já indicou que não ensinar evolucionismo é proibido, mas não proibiu também falar do criacionismo. Ou seja, os estados podem permitir que se ensinem os dois. E parece que os estados deixaram muito na mão dos professores. Encontrei uma pesquisa de 2011 em que 28% dos professores de ciências nos Estados Unidos ensinam a evolução como fato, 59% ensinam como teoria e não necessariamente como fato, e 13% ainda defendem o criacionismo na aula. Vou imaginar que nenhum desses 13% dá aula nas escolas públicas da cidade de Nova York. Acho que não sobreviveria muito tempo aqui. Detalhe, acho que no Brasil não é tão simples como você disse. Apesar do Ministério de Educação ter proibido a prática nas escolas públicas, minhas fontes, ou seja, Google, indicam que o debate continua e, pelo menos nos colégios particulares religiosos, o criacionismo é bem comum. E agora, Jaciane de Freitas escreveu: como são as famílias de Nova York? As mães são escandalosas e com boa pontaria para atirar chinelos e coisas em seus filhos? Elas são unidades ou quando fazem 18 anos é cada um por si, como mostra alguns filmes? Bom, são duas perguntas nesse dia de frio. Vou matar ela. Ok, bom, sei que atirar chinelos nos filhos é uma parte tradicional da cultura brasileira. E também acho da cultura latino-americana em geral. Eu vi por primeira vez na República Dominicana, onde os chinelos são chancletas e chineladas são chancletaços. Eric, no México também? É, isso mesmo. Eric, você já ouviu falar de Havaianas de pau? Não? Olha isso. Agora sim! Havaiana de pau! Isso me lembra de minha casa. Uou! Ok, parou de estar engraçado. Eita, menina! Uou! Ok, a segunda parte. Quando os filhos fazem 18 anos, é cada um por si? Como sempre, os estereótipos culturais são exagerados, mas contêm elementos da realidade. É comum os filhos saírem de casa aos 18, especialmente para fazer faculdade em outros estados. E muitas vezes, depois de se formarem, não voltam mais.
mas isso não quer dizer que cada um por si. É verdade que você ainda mora com os pais, é um insulto aqui, mas cada vez mais filhos adultos voltam a morar com os pais por razões econômicas. E viver em casas diferentes não significa que a família não mantém proximidade. Se você fala para um nova-iorquino que as famílias não são importantes para nós, é possível que vai... Ok, agora o Arthur Santana escreveu Seth, porque se vê muito em filmes e seriados as pessoas fazerem piadas com os middle names dos outros. E qual é o seu? Ah, o middle name, esse segundo nome que quase todo americano tem, mas guarda como segredo. E por isso fazemos de tudo para descobrir o middle name dos amigos, tipo afanar a identidade da carteira, porque muitas vezes o middle name é ridículo. Bom, não ridículo, mas vamos dizer diferente. Por exemplo, sua mãe adora a avó dela e quer muito homenagear ela, mas o nome dela é, sei lá, Fodelícia. E isso vira o middle name do filho. Muitas vezes, homem tem middle name de mulher e vice-versa. Olhe esses exemplos. Felizmente, meu middle name não é esquisito, é David. Mas mesmo assim causa problemas. Quando mudei para o Brasil e tive que mostrar meus documentos para a síndica do meu prédio, Dona Vera, ela viu no meu passaporte o David. E como ela não conseguiu pronunciar Seth, daí para frente virei David G. E por 2 anos eu tinha que lembrar que quando alguém interfonava querendo falar com David G, era eu. Oi, Vera. Ok, mande suas dúvidas sobre Nova York e seus cobertores, por favor, nos comentários. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber uma alerta quando sair vídeo novo. E agora sua aula de nova-iorquês, que vem de uma pergunta do Daniel Camerini, que escreveu: por que a cidade de Arkansas se fala de uma maneira e o estado de Arkansas de outra maneira, sendo que são escritas exatamente iguais? Tem uma cidade chamada Arkansas e um estado chamado Arkansas e se escrevem igual. Bem pior, Arkansas, a cidade, fica em Kansas, o estado, que fica ao lado do estado de Arkansas. Como explicar? Vamos fazer o que a gente sempre faz nos Estados Unidos quando algo dá errado: culpar os franceses. Arkansas, sem o S, foi a pronúncia francesa do nome indígena, e essa região do país foi território francês até 1803, quando os americanos compraram. Mas na maioria dos casos, mudamos os nomes originalmente franceses para o inglês. Por isso é Vermont e não Vermont, e Maine e não Maine. Mas outros nomes ainda têm um pouco de influência francesa. Illinois não é Illinois, mas ainda não tem o S, igual à cidade de Des Moines. Já os lugares com nomes em espanhol não mantêm nada do espanhol mesmo. Ninguém diz Colorado, é Colorado, nem Nevada, é Nevada. E não vamos esquecer a cidade de Pagoda, New Jersey. Sorte que os Estados Unidos nunca comprou o Brasil, porque você agora estaria vivendo no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Para, St. Paul, nossa, isso é muito divertido, vou seguir, Tocantins, Sergipe, Paraná.